Música, teatro, ciência, toda manifestação humana é um ato político. Revelar as ideias de personalidades baianas naquilo que toca o exercício da cidadania é o objetivo deste programa. Lázio Matumbi, primeiro, que prazer estar aqui com você conversando. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer é todo meu. Tudo bem com você? Tudo já, graças a Deus. Maravilha. Bom, aqui a gente tem essa ideia de bater um papo sobre cidadania e sobre política. Lázio, quando você começou a cantar, você já entendia que a música era uma ferramenta política? Já porque era uma forma de eu observar os meus ídolos se expressarem de forma muito contundente, de forma muito firme. E engraçado que meu leque de ídolos é uma coisa muito louca, assim. Eu gostava dos caras de escola de samba, gostava de Wilson Simonal, gostava de Gil, Xangô da Mangueira, Ray Charles, Marvin Gaye, Bob Marley, Jimmy Cliff. Ou seja, tinha uma história a ser contada através da música que nos fazia entender de que a música era uma ferramenta super positiva de chegar ao ouvido do povo e de fazer reflexões, né? Sim. Então, quando eu passei por ele aí em 78, 79 e 80, aquilo tudo que eu já viajava aqui veio à tona porque também estava rolando uma parada do reggae no mundo, estava rolando a parada dos Black Panthers. Então, assim, estava um movimento de autoafirmação da sua identidade, da sua cidadania. Então, isso para mim foi um... Fora as escolas de sambas antigamente, que eu andava muito em roda de samba, andava muito em quadras de samba, e as escolas de samba tinham por mania de no enredo, contar história, né? Uhum. E aí nessa coisa das histórias você ficava observando, ouvindo, dizendo, pô, interessante isso, é o que está sendo contado, é o que está sendo dito. Já que você falou do Ileaê, você lembra qual era o momento do país, do Brasil, quando você cantou no Ileaê? O Ileaê começou em 74 e em 78. Eu acho que ainda era um momento de transição, de chegando para os papos de direta já, de saindo daquela coisa da ditadura, e não sei o que. Ainda existia uma pressão muito grande, onde não se podia, onde eu observava, mas eu era garotão, estava na época com 20 anos, mas observava que, tipo, na letra de alguns artistas, não poderia ter algumas coisas, era uma coisa muito subjetiva. Sim. Era coisa que era dita que você tinha que analisar, ouvir 2, 3, 4 vezes para você entender qual era da mensagem. Então eu acho que nesse momento do Ileaê, ele surge exatamente por conta de tudo isso que estava rolando também no nosso cotidiano e que precisávamos de qualquer maneira de nos afirmarmos a partir da conscientização da nossa identidade cultural. Né? Como é que o assunto política era tratado dentro da sua casa? Era relativo, né? Alguns mais politizados, alguns mais amedrontados com a questão da repressão, da represária. E meu pai, por ser um cara que tinha vindo de Santa Amaro e, sabe, sem estrutura nenhuma, na batalha, na guerra, na agonia de sobreviver e dar sustentação à família, a gente foi morar num lugar chamado Cotegipe, que era ali perto de Simões Filho, um vilarejo da Chesf. Então, assim, não se conversava muito, não se falava muito, e qualquer tipo de postura rebelde que pudesse ter era reprimida, né? Tipo, olha, cuidado para não sei o quê. Então, acho que o efeito para eles, principalmente, meu pai e minha mãe, efeito daquilo que estava acontecendo na época, das coisas de 64, não sei o quê, faziam com que a postura de sobrevivência fosse: calado você consegue sobreviver melhor. Fala pouco e vamos nessa. Meu próprio pai, quando eu estava vivo, ele falou assim: filho, deixa isso pra lá, não fale muito não. Eu falava: meu pai, pelo amor de Deus, não dá pra ficar calado. Minha mãe não, minha mãe, talvez por ser ariana, ela é mais atenta, né? Tipo, é isso mesmo, meu filho? Certo, vou ficar ligada. Pá. Ainda mais que antigamente tinha mania, né, de chegar na casa de um negro e bater na porta e falar assim: a dona da casa está? Então, depois dessa minha
postura, esse meu questionamento, minha mãe fala, é assim. A dona da casa está, você quer falar com a dona da casa? Você tem certeza? O que você gostaria de falar com ela? Só com ela, desculpe, mas ela não está a fim de atender a noite. Fechava a porta. Eu falar, pô, legal, mãe, é isso aí. Sim. Você acha que o artista que escolhe fazer uma arte engajada, ele paga um preço por isso? Paga. Eu acho, na realidade, que todos os artistas deveriam ter uma consciência de que ele faz um papel da voz do povo. Mesmo ele estando ou não engajado, mas ele tem que fazer um papel de tipo, olha, o que eu coloco, porque senão fica crooner, fica animador de festa, marionete. Então, assim, eu acho que cada uns mais, outros menos, mas eu acho que cada artista tem que ter. E quando ele é cada vez mais inteirado e consciente, claro que ele sofre retaliações brabas, duras, porque a consciência faz você pensar, faz você ver, faz você enxergar. Então, quando você enxerga que alguém lhe pergunta e você exprime a sua opinião, olha, ele saca, olha, ele está falando, ele sabe. Então, isso incomoda um pouco, né? Você já sentiu isso? Eu sinto, eu vivo isso. Eu tenho 39 anos de música e as pessoas me perguntam até hoje, porque eu nunca estourei. E eu respondo de forma muito engraçada, porque eu não sou bomba. Então não vou estourar nunca. Mas o meu crescimento musical vem exatamente da força da minha música, daquilo que eu faço. E o estouro, o sucesso que as pessoas imaginam, é exatamente porque a gente vive num país que ainda não teve a capacidade de se assumir como tal. Então a gente tem grandes diferenças. Você vê um país que o tempo todo tenta ser eurocêntrico. E dos 12 pilares que também formavam, o que formaram esse país, é negado o tempo todo, até nos dias de hoje. Inclusive nos dias de hoje é até negado de forma muito mais explícita, né? É verdade. Então assim, eu não reclamo, eu continuo. Aliás, eu tenho uma frase que comigo é muito desistir jamais, continuar sempre. Muito bom. A gente está fazendo uma campanha aqui na TV Câmara que é para politizar as pessoas. Você se acha um cidadão politizado? Eu não conheço nada, eu sou uma pessoa, eu sou um cidadão, eu sinto. E o meu sentir, eu externo. Aonde eu consigo alcançar o meu olhar como cidadão, eu expresso. Então, assim, às vezes eu fico olhando TV Câmara, Assembleia, não sei o quê, e vejo muitos detalhes de muitas leis, de muitos, sabe, tudo para encobrir. Eu sou uma coisa que eu acho que tem que ser muito mais transparente. Sim. Tem que ser muito mais explícito. Se ensina ou não, não é, porque isso, porque aquilo. Eu acho que às vezes se costura muito para encobrir um desejo maldoso, né? Vamos para o nosso quadro, que é o Onde Você Estava. A gente vai relembrar alguns fatos importantes da história do Brasil e do mundo, e eu quero saber qual é a sua memória desses momentos. Golpe de 64, você lembra? Pronto, eu nasci em 57, então em 54 eu estava menino, Sim. observando aquelas coisas, eu não entendia muita coisa. E a única coisa que acho que lá para os anos 70, que eu vim entender um pouquinho, é que eu perguntei até meu primo o porquê da polícia estar correndo atrás dos estudantes, e por que os estudantes tinham que sair correndo, porque os estudantes do Central tinham que ficar escondidos. Então você tinha que ter um maior cuidado para você não ser confundido com o estudante do colégio tal, para não tomar porrada gratuitamente. Então, assim, eram coisas que eram questionamentos que eu fazia, mas que tinha pouca explicação. Porque as pessoas que entendiam, elas falavam poucas, né? Sim. E como eu morava ainda lá, nesse vilarejo lá em Cotegipe, as pessoas falavam muito pouco. Era como se, tipo, aqui a gente está alheio a tudo aquilo, porque a gente está no nosso vilarejo, aqui moram as pessoas que trabalham na Chesp, não sei o quê. Eu comecei a entender um pouquinho mais, porque meu pai, ele foi responsável pelo vilarejo e pela usina. Então aí eu comecei a entender que isso é política. E aí quando você está num cargo que muita gente não gosta, aí começam detalhes que você... Opa,
Mas por que disso? Não gostam por quê? Porque o trabalho não é legal, porque não está desempenhando bem. Aí você vai ver que tem uma coisa muito ligada à questão que eu sempre discuti, que era a questão do racismo. Tipo, não é porque a capacidade fica encoberta, porque a cor acha que não vale estar no lugar que merece. Então isso para mim sempre foi muito... Mas eu nunca consegui observar quando eu tinha essa idade. Isso veio depois, né? Clarear bem depois. Você lembra da morte de Mandela em 2013? Lembro da vez que ele saiu da prisão. Lembro da chegada de Desmond Tutu aqui, em Salvador, na Bahia. E até porque eu vivi aqui, sempre vivi aqui. E aí eu dizia que o Brasil era uma África do Sul disfarçada. Porque enquanto na África do Sul isso está escrito na Constituição, no Brasil a Constituição diz que nós temos direitos iguais, mas na prática isso não acontecia. Então eu dizia, nossa, a gente vive uma África do Sul disfarçada, né? Mas não é. É aquela você tem, mas não tem. O seu espaço existe, mas não existe. O seu direito existe, mas você não pode exercer. Então, assim, Nelson Mandela, para mim, foi uma referência super positiva em África e de África para o mundo. Qual é a sensação que você tem quando a gente fala da morte de Marielle Franco, em 2018? Na realidade, para nós, comunidade negra, isso não é uma coisa, não é uma surpresa. Porque a todo dia, a todo momento, se matam ícones que lutam pela liberdade de expressão, pela igualdade de condições, pelo respeito ao outro. E isso acontece muito na periferia. Na realidade, Marielle foi uma coisa que chamou a atenção do Brasil pelo fato dela estar dentro da política, né? Pelo fato dela estar se destacando dentro da política do Rio de Janeiro como uma mulher negra, lutando as demandas da periferia. Mas a gente aqui na Bahia, a gente sabe que a todo momento, a toda hora, morre uma pessoa que, mesmo não estando na política, luta pela igualdade, Então, assim, não foi uma surpresa para mim. Na verdade, surpreendeu o Brasil porque foi de forma muito cruel, né? Com certeza. Muito maldosa, escancarada. Né? E isso chama a atenção que a gente, na verdade, tem que ficar muito atento, né? Porque sendo político, ativista, questionador ou não, a qualquer momento pode ter alguma coisa apontada para você, porque as pessoas não gostam da tua opinião, isso vai de encontro. No momento em que a gente acha que estamos avançando, estamos conseguindo quebrar tabus, que estamos conseguindo chegar num estágio de compreensão do outro de forma melhor. Aí você vê um negócio e fala assim, é isso mesmo? Por exemplo, essa morte de Mariela, e pelo que eu vejo as pessoas externarem essa raiva, esse ódio, que não causa surpresa. Lazo, você acha que um artista ele deve ter posicionamento político? Deve externar esse posicionamento político? Eu acho que o artista que não externa esse posicionamento político, ele é um alienado. Ou ele está se fazendo de vítima para se dar de bem. Não sei, talvez aqui no Brasil a gente tenha muito poucos que conseguem ter essa postura. Porque o mundo faz com que você tenha opinião com relação a tudo. Então, assim, o cara que, na verdade, se omite de falar, ele quer só ser um animador, né? O que é que você diz sobre essa forma que os artistas, principalmente artistas de posicionamento de esquerda, vêm sendo tratados pelo atual governo no Brasil? Na realidade, eu acho que o artista ele tem que ter um posicionamento que não esteja colocado em ponto algum. Sim. Seja direita, esquerda, meio. Tem que ser uma pessoa que observe
o todo e diga, olha, não sou adequado, não sou de acordo, acho que isso não é legal, sabe? Pra gente que trabalha com o sentimento, sabe, com a sensibilidade, com o desejo de ver o outro bem, porque quando você vai pro palco, que você canta, que você toca, por exemplo, eu particularmente, eu me sinto feliz de ver o outro feliz. Fico tão feliz que quando ele está tão feliz eu me emociono e choro. Se ele chora, eu choro também. Então assim, eu acho que seria uma obrigação nossa ter uma postura condizente a um sentimento onde você não tenha lados, onde você não tenha siglas, onde você não seja carimbado. E aí, claro, quando você vê surgir um governo mais radical no sentido das suas aspirações, é claro que você se assusta e diz assim, nossa, eu achava que não existia mais esse tipo de linha de pensamento. A gente precisa se olhar mais no espelho. Aliás, o Brasil precisa se olhar mais no espelho. O Brasil precisa se olhar mais para dentro e se questionar a todo momento, a toda hora. Quem realmente eu sou? Para que eu deseje ser uma grande nação perante as outras grandes nações. Sim. Porque não adianta você querer ser uma grande nação se você não olha para seus filhos. Ou se você vê seus filhos de forma diferenciada. Você ajuda um lado e destrói o outro. O grande problema do nosso país sempre foi a distribuição de renda. O grande problema do nosso país foi nunca entender que esses três pilares que existem no Brasil, o indígena, o europeu e o africano, são totalmente iguais. Cada um trouxe a sua colaboração. O Brasil vive o tempo todo negando esses dois pilares a ponto de nós entendermos que o nosso irmão indígena é tratado como um bicho, como uma coisa. Vamos pro Na Boca do Povo. A gente botou você na boca do povo para saber o que as pessoas acham de Lazo Matumbi. Vamos ver o que vem por aí. No dia 14 de maio, saí por aí atrás do pôr do sol, do jeito que seu nego gosta. Vi a alegria da cidade, entendi a abolição e por que lá vem os homens. Entre lua e estrela, me abraça e me beija, uma voz seguia ecoando para minha alegria de viver. E esta voz é a voz do meu amigo, meu irmão, Lazo, aquele axé. Tem matéria, esse é suspeito, isso é irmão, esse vai falar bem sempre. Fez uma poesia. Fez uma poesia, esse é massa, esse tá no coração, cara. Tem mais gente aqui, vamos ver se essa daqui você lembra. Lazo Matumbi é uma pessoa maravilhosa, um cantor magnífico. Para mim, Salvador é um dos melhores cantores, canta música boa, bálsamo para os nossos ouvidos. E assim, Lazo Matumbi é uma pessoa que não sei se ele lembra de mim, mas ele é filho de Minervina, pai de Virlane Carmo. Eu sou Ivonete, não sei se ele lembra de mim. Conheci a primeira esposa dele, Celeste. Aí assim, ele sabe que eu sou fãzona. Te amo, Lazo. A gente encontrou ela na rua, coincidentemente ela te conhecia. Eu não lembrava dela, porque acho que ela era amiga da minha primeira mulher, a mãe da minha filha. E eu lembro desse nome Ivonete, que era bem, acho que próximo à minha ex-mulher. Sim. E é isso aí, é pai de Virlane, eu fui marido de Celeste, na época que minha única filha, meu dengo, nasceu. É isso aí, massa, Ivonete, estamos juntos. E salve, salve, Russo Passapulso aqui falando, mais uma vez para falar sobre uma pessoa que eu tenho um grande respeito, sobre Lazo Matumbi. Estou aqui nos backstage de um show que a gente vai fazer em Goiânia. E essa incumbência de falar sobre Lazo é justamente falar sobre uma pessoa que não tem um estereótipo, que vai além desse conceito de música baiana, de música brasileira, e que tem uma representação muito forte como voz, sentimento e alma. Então, naturalmente, livremente falando dessa pessoa, me vem na cabeça principalmente a ideia de um canto ancestral. E de uma forma de falar de ancestralidade, uma forma de falar de raça, sem precisar entrar no clichê e nos aproveitamentos comerciais que isso tem. Então, Lazo sempre foi uma escola, né? Sempre teve essa musa, essa música,
que liberta outras pessoas. Assim, a minha relação com o Ministério Público, com o Sound System, é formatada pela cultura do reggae e pela cultura da música baiana. Lazo, ela é matriz disso. E além disso tem o soul, onde o Sound System começa na Jamaica tocando músicas dos Estados Unidos, né? Tocando soul de Marvin Gaye, de tudo. Então esse limiar, essa linha fantástica de construção, tudo tem na música de Lazo. Não só nos arranjos, eu não estou falando dos arranjos tocados, mas é no que se sente quando se canta. E eu acho que cada pessoa que está me ouvindo aí sabe que Lazo acessa um sentimento inigualável quando se fala de música baiana. Ok? Salve, salve, Passapulso falando. Massa, massa. Russo é uma figura especial para mim, porque ele vem do Ministério Público e os meninos do Ministério Público, por conta de serem mais jovens, sempre externaram um grande respeito a mim. E isso me chamou a atenção, porque às vezes você vai fazendo o seu trabalho, você vai fazendo suas coisas, e você não está achando que as pessoas estão percebendo que você vai deixando seguidores, ou que as pessoas vão... E isso me chamou muita atenção. Falei, pô, legal, cara, os caras falaram, pô, Lázaro, a gente tem o maior respeito para você, de pô, massa, tanto que todas as vezes que ele me convidou para estreita, mesmo me botando na saia justa, porque teve umas 2 ou 3 vezes que me botou na saia justa, cara, vamos cantar junto, vamos, como é a parada? Primeira vez, paredão. Chega lá, vai ter o paredão, e você chega lá, você canta. Paredão, rolou o groove e canta, eu digo, como é que faz agora, velho? E aí deu tudo certo, só da segunda vez que ele me convidou, eu falei assim, irmão, chegue mais. Eu trabalho com melodia, com harmonia. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma ensaiadinha antes, pra me sentir mais à vontade. E tudo rolou em grande estilo, foi massa. E você também teve, junto com o Baiana System, né? Com Calundu. Exato, depois tive uma participação no disco, foi massa, super legal. Interessante assim, porque no dia que a gente tava colocando a voz, eu me lembro que o Russo tava bem tímido. Eu falei, não, velho, cante. Essa parada é sua, cante. Eu só vou dar uns detalhes. Ele soltou a voz, eu falei, pô, meu, vocês estão escondendo o cara aqui, o cara canta pra caramba, vocês estão escondendo. Foi super interessante. Participação legal, massa. Eu acho uma pessoa maravilhosa, espontânea, uma voz perfeita. Inclusive foi meu colega no ICEA, não sei se ele lembra mais de mim, mas eu lembro dele muito. Era uma turma ótima de sair, de cantar, de fazer farra, só não sei se ele lembra, mas perfeito. Gostei muito dele estar no que ele está hoje. Colega dos tempos do ICEA. É engraçado, eu encontro muitos amigos do tempo do ICEA que me chamam a atenção assim, lá você lembra de mim? Eu fico olhando assim, digo, caramba, velho. E aí eu peço logo desculpa para depois dizer assim, não, porque você tá famoso. Eu digo, não, eu não lembro. É muita gente no HD passando pra lá e pra cá, eu digo, não lembro. Ela não lembrava, cara. Bom, pra gente finalizar, tem mais essa figura. Meu povo lindo, meu povo maravilhoso, aqui quem fala é Linha, vocalista da banda Trio Pouso do projeto Trio Elétrico. Quero dizer que para falar de Lazo, Pérola Negra, Lazo Matumbi, eu que tive a honra e a felicidade de ser um dos primeiros bateristas dele, para mim falar de Lázaro é pouca coisa ou coisa demais, porque é um cantor onde eu me inspiro muito na sua verdade de cantor, de intérprete, que ele canta com a alma. Lazo, felicidade, muitos anos de vida. Você é o cara, hein? Surra! Ele foi seu baterista. Meu primeiro baterista, é porque na realidade a primeira banda que eu montei, a gente não tinha lugar de ensaiar. E aí, tanto ele quanto o Jorjão Bafafé, Sim. Eles moravam no Engenho Velho de Brotas e tinha uma ligação com o convento do Engenho Velho de Brotas. E eles falavam assim pra mim, Lázaro, a gente pode ensaiar lá, a gente tem uma amizade com a freira, a gente pode ensaiar lá que ela libera. Então assim, as finais de semana, todo domingo, a gente ia ensaiar e Ninha era meu baterista, na época até que ele estava na aeronáutica, então cabelinho cortadinho, Sim. todo certinho, sentava, tocava, olha só, massa, muito legal. Como é a sua relação com Salvador? Você gosta de morar aqui? Como é a sua relação com a cidade? Eu gosto de Salvador. Eu acho que Salvador é uma cidade ímpar, diferenciada, onde tem uma energia ancestral muito forte e é onde eu me sinto bem para energizar, para ir para o mundo.
Só que Salvador tem uns detalhezinhos que nos deixa um pouquinho triste. Ela é uma grande província com cara de grande metrópole. Ainda tem uns ranços que precisam ser melhorados e quebrados. A relação de todo Salvador, da sociedade, ainda é meio conturbada. Não é a cidade onde mostra aquilo que ela aparenta. Não é a cidade onde 80% da população negra reside e aonde ela se encontra. Então é uma cidade tão linda, tão maravilhosa, mas também contraditória. Salvador é uma cidade que se entrega. Salvador é uma cidade que acolhe, que bota no colo. Mas que, no fundo, esse acolher, se botar no colo, é muito legal com quem vem de fora. Com os daqui é mais cruel. Mais difícil. É mais difícil. Essa cidade te inspira a compor? Salvador te inspira a compor? Claro. Todas essas dificuldades, todas essas mazelas que nós vivemos são fontes de inspiração para a minha música. Eu canto o meu cotidiano. Eu canto o que eu vivo, como o meu povo vive. E com certeza isso retrata um pouco do Brasil, porque não é diferente. Retrata um pouco do Brasil. Isso para mim é um orgulho muito grande. Dá para viver de música, Lazo? Viver de música em Salvador é para poucos. Eu sobrevivo de música. Sobrevivo de música. Todo dia eu pego minha ferramenta e saio para trabalhar. Quando não saio, estou dentro de casa trabalhando. Não me considero um artista, me considero um operário da música. Porque até hoje, no auge dos meus 62 anos, de boa, com quase 40 anos de história, eu sobrevivo para viver e para educar os meus filhos, mesmo já estando criados. Sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de derrotismo, pelo contrário. A minha ancestralidade me mantém firme e forte, dizendo, siga em frente, mesmo que você não conquiste o todo, mas esse pouquinho já é muito. Vamos que vamos. Mas a gente termina te elegendo prefeito de Salvador por um dia. E eu quero saber o que é que você faria se você fosse prefeito de Salvador por um dia. Imagina, um prefeito por um dia. Um dia eu não ia conseguir fazer nada, eu só ia pensar. Mas vamos imaginar. E não conseguiria realizar. Porque... ia ficar só ia nas só ideias. Pensando, porque assim, quando você fala na questão mais humana, você fala assim, nossa, tem tanta coisa a ser resolvida. Por exemplo, eu não consigo entender o porquê de Salvador ser uma cidade verão e a todo ano a gente se preocupar com tanta gente caindo das encostas. Ou seja, é uma preocupação? Ia resolver? Não. Porque tem uma coisa chamada saneamento básico, onde as pessoas estão vivendo na lama, no esgoto, convivendo. Ou seja, eu não conseguiria ser prefeito. Lazo, obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui batendo mais um papo com você. Legal, eu que agradeço a oportunidade de falar muito mais como cidadão do que como artista, né? É isso aí. E dizer ao meu povo que é o seguinte, velho. Tá ruim, tá duro. Mas a estrada da vida é longa. E a gente tem que continuar resistindo. Desistir, jamais. Continuar sempre. Nunca estaremos sós, não. Se a força do axé vem dar luz à nossa voz, nunca desistir. Não, 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 não. É preciso saber caminhar para seguir. Nunca estaremos
ficamos sós, não. Ei, se a força do axé vem dar luz à nossa voz. Muito bom, obrigada.